Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 25. Beru relembrou uma velha memória, 2 vezes no total. O mundo demoníaco foi destruído 2 vezes pelo monarca das sombras Sung Jin-woo. Primeiro, na masmorra do castelo demoníaco. Então, mais uma vez depois que tudo foi redefinido. Na guerra entre Sung Jin-woo e os monarcas, a existência do demônio foi apenas um ponto de experiência que Sung Jin-woo assumiu. Foi assim que os demônios morreram e morreram de novo. No final, apenas uma família pôde sobreviver no reino dos demônios. Esse foi o clã Hajiru, o 20º na hierarquia. Eles foram os únicos entre os inúmeros demônios que se aliaram a Sung Jin-woo. Mas essa família foi destruída? Parece que algo aconteceu com o mundo dos demônios. Os olhos de Beru se estreitaram enquanto ele olhava para o cadáver. Para conhecer a história por dentro, predação era o melhor. Ele podia ler as memórias daqueles que comia. Jovem mestre, posso comer esse demônio? O olhar de Su-ho se voltou para o cadáver do demônio. A liberação de sombra para sombras contaminadas não é possível. Su-ho inclinou a cabeça para a mensagem flutuando na frente dele. Os demônios não podem ser liberados como soldados das sombras? Parece que não. Aparentemente, como o fragmento de sombra libera a alma do oponente, parecia impossível liberar a alma do demônio que já havia sido corrompida. Su-ho assentiu. Então coma. Certo. Quando a permissão foi concedida, a boca de Beru se abriu e mordeu o cadáver. Ele queria engoli-lo em uma mordida. Chomp, chomp, chomp. Ele tinha uma boca pequena, então demorou um pouco mais. Que. Beru deixou para trás uma cena bastante horrível que parecia precisar de mosaico. Su-ho olhou de volta para os olhos focados nele. Desde antes, todos os caçadores, independentemente de serem coletores ou atacantes, olhavam para ele com uma expressão chocada. Como? Eles estavam tão perdidos que não sabiam o que dizer. O professor assistente Lin deu um passo à frente, pois era o único entre eles que já tinha visto Su-ho assim. Su-ho, seus ferimentos estão bem? Todas as feridas foram curadas quando ele subiu de nível, mas o sangue em seu corpo não desapareceu. Agora, ele estava coberto de sangue e parecia que estava à beira de um colapso. Ah, sim. Su-ho limpou casualmente o sangue do rosto com as costas da mão. Ei... O líder do ataque se aproximou dele hesitante. Vai à associação e faz uma reavaliação. Independentemente de suas habilidades, Su-ho, que derrotou monstros de classe C sozinho, nunca poderia ser um caçador de classe E. Deve ter havido algum grande erro. Não importa agora. O professor assistente Lin pegou a garrafa de poção vazia que o demônio havia consumido e olhou para ela com cuidado. Normalmente, o efeito da poeira estelar não é tão bom. O que diabos é isso? Você está familiarizado com a poeira estelar? A expressão do capitão tornou-se séria. Ele estava se sentindo estranho sobre isso desde antes. O assistente Lin assentiu. Isso porque há tantas pessoas que o usam entre os caçadores de baixo nível. Apenas alguns dias atrás, os coletores que desapareceram hoje disseram que obtiveram poeira estelar com dificuldade. A poeira estelar era usada principalmente por caçadores de baixo nível, em vez de caçadores de alto nível. Por quê? Era porque o poder impulsionador da poeira estelar era limitado. A poeira estelar é um remédio incrível que pode fazer um caçador classe E instantaneamente se tornar um classe D, mas não a ponto de transformar um classe D em um classe C. Isso era possível para os caçadores da classe D, porque seu poder de mana era apenas um pouco menor que o da classe C. É por isso que os caçadores da classe D eram os principais clientes da poeira estelar. Depois de consumi-lo, eles visitam a associação em vez da masmorra. Eles teriam seu poder de mana medido novamente e sua classe seria revisada para a classe C. Entre os usuários de poeira estelar, houve quem se tornasse mais guloso e experimentasse várias ao mesmo tempo. No entanto, tudo falhava, e eles só desperdiçavam dinheiro. Havia rumores de que a equipe de desenvolvimento estava continuando a pesquisa para aumentar o poder de amplificação da poeira estelar. Mas ninguém sabia quem o estava desenvolvendo. Na verdade, o Beru, que estava ao lado dele, arrotou alto e se levantou. Então murmurou, enquanto repassava os quebra-cabeças de memórias que vinham à sua cabeça. Isso é natural. Afinal, poeira estelar é uma droga criada por demônios, então deve ser mais eficaz para eles. O quê? Demônios fizeram poeira estelar? Os caçadores ficaram chocados com a revelação. Isso é verdade? É sim. Beru assentiu com uma expressão séria na pergunta de Su-ho. Mas esse não é o problema.
Embora fosse difícil ler as memórias de sua presa, Beru achou essa informação bastante chocante. Aparentemente, os ingredientes para o pó estelar. A próxima informação de Beru foi ainda mais interessante. O processo de fabricação da poeira estelar era o seguinte: 1. Fazer lenha. Pegue pessoas não despertas e injete a força névoa azul para fazer névoas flamejantes. 2. Aumentar o poder de fogo. Jogue humanos como lenha para as névoas flamejantes, para maximizar seu poder de fogo. 3. Assar. Assar a pedra de mana embebida em sangue de demônio sobre o fogo de lenha ardente que foi feito. A poeira estelar era feita esmagando os pedaços de carvão resultantes em pó. E a solução feita diluindo o pó dissolvido em água é distribuída neste frasco de poção? Sim. Depois de ouvir a explicação de Beru, os caçadores estremeceram. Isso não faz sentido. Você disse que a poeira estelar era feita queimando humanos vivos? Então por que esse demônio está aqui? Parecia que ele já sabia, mesmo sem perguntar. Beru virou seu olhar e olhou para o túnel onde o demônio apareceu pela primeira vez. Se você seguir esse caminho, parece que existe uma fábrica de demônios. E até os civis que foram capturados para serem usados como lenha. Certo, então. Jing, missão: resgatar as vítimas. Há pessoas por perto esperando sua ajuda. Resgate o maior número possível delas. As recompensas variam dependendo do número de pessoas resgatadas. Número atual de vítimas: 7. Número atual de vítimas resgatadas: 0. Ainda há 7 pessoas vivas. Não havia razão para atrasar a busca por mais tempo. Os olhos de Surro brilharam. Eu vou buscá-los. Tum. No momento em que Surro caminhava em direção ao túnel. Espere um minuto, Surro! O assistente Lin agarrou urgentemente o ombro de Surro por trás. Surro se virou e olhou para ele. Professor, fuja primeiro. Não, eu quero ir também desta vez. Hã? Surro ficou bastante surpreso. A boca de Lin tremia de medo, mas ele falou com firmeza. Com minha habilidade, posso carregar pelo menos uma pessoa nas costas e fugir. Para onde Surro estava indo agora, haveria muito mais demônios como antes. Ficou claro que Surro não teria mãos suficientes para salvar as pessoas apanhadas ali se fosse sozinho. Pegar e fugir. É uma boa ideia. Surro pegou a máscara de corvo do chão e olhou para os caçadores que o encaravam. Vamos fazer um plano. Um longo trecho de trem na estação de Seul. Caminhando ao longo do longo túnel, havia um enorme abrigo de defesa aérea preparado para guerra ou desastre. Normalmente era usado como espaço de trabalho para fins de construção. A fábrica dos demônios estava localizada lá. Por que o novato está tão atrasado? Os demônios da fábrica começaram a ficar preocupados quando o novato, que foi tirar o lixo, não voltou. Ele deve ter encontrado um demônio no caminho. Lagarto. Aí então. A porta de ferro se abriu e o novato com máscara de corvo entrou na fábrica. No entanto, um grupo de humanos havia sido colocado aleatoriamente na carroça que o mais novo havia arrastado. A confusão brilhou nos olhos dos demônios. O que é isso? Onde você conseguiu essas lenhas? Eu me deparei com eles. O novato parou o carrinho no canto da fábrica. Flafla. Mesmo quando a carroça tremia, os caçadores cujos corpos estavam cobertos de sangue não se moviam, muito menos gemiam. Os demônios perguntaram: Você não os matou, não é? Se matar, o efeito diminui. Eles ainda estão respirando. Ah, estão mesmo. Nosso novato também é bom nisso. A lenha acabou, e a conversa de que tudo estava indo bem foi trocada entre os demônios por um tempo. A identidade do novato parado na frente do carrinho, assistindo à conversa, era Surro. Ele cobriu o rosto com a máscara do demônio que acabara de matar, e entrou naquele lugar por vontade própria. Aqueles que fingiam ser lenha humana e empilhados em camadas eram os caçadores. A razão pela qual eles foram capazes de tentar uma infiltração tão ousada foi graças às memórias de Beru, descobrindo a situação na fábrica. Demônios se identificam através de máscaras de corvo. Eles não prestam muita atenção a detalhes como aparência ou voz. A razão pela qual isso foi possível era porque os demônios na fábrica não eram o corpo principal agora. As almas demoníacas que vagavam pela fenda dimensional possuíram humanos e roubaram seus corpos. Beru disse que até os monarcas uma vez se esconderam na Terra possuindo corpos humanos. Para entrar diretamente em um corpo com uma força tão forte, era preciso fazer um enorme buraco na Terra, porque era uma maneira muito mais complicada. No entanto, parece que os demônios realmente não queriam ver o corpo humano fraco que levaram. Eles tinham vergonha até de mostrar o rosto um para o outro,
Então, geralmente se escondiam com mantos e máscaras pretas. Além disso, os demônios identificavam uns aos outros, não por meio de informações visuais ou auditivas, mas com a energia demoníaca que sentiam uns dos outros. O novato! Um dos demônios inclinou a cabeça, sentindo a energia de Suho. Suho engoliu em seco. Sim? O que é essa espada? Parece boa. O chifre de vulcã que devorou a alma do novato estava amarrado nas costas de Suho. Os demônios perceberam instintivamente que o material da espada era incomum e se aproximaram de Suho. Essa espada... Mas então, parem de conversar. Um mascarado com a energia mais poderosa entre os demônios bateu palmas uma vez e chamou a atenção de todos. Todo mundo se prepare. O portal está se abrindo lentamente. O quê? Suho arregalou os olhos e olhou para eles. Mesmo os caçadores que fingiam estar mortos na carroça não tiveram escolha a não ser abrir os olhos. Crack! O espaço onde a aura vermelha brilhava na parede vazia foi dilacerado à força. Isso é loucura. Essa informação nem estava na memória do novato. Não sabiam se era porque sua memória havia sido perdida, ou porque ele era um novato, então não sabia o que estava acontecendo até agora. Caramba! Eles perceberam tudo naquele momento, o que os demônios estavam fazendo na fábrica. O último ingrediente para a poeira estelar. Uma pedra de mana embebida em sangue de demônio. No entanto, uma vez que os demônios ali estavam agora tomando corpos humanos, estavam convocando diretamente os demônios para tirar sangue de dentro. Crack! O portal vermelho estava cercado por uma aura sinistra. Um buraco dimensional conectando o mundo demoníaco e a Terra foi criado. Essas pessoas malucas são reais. Tudo bem. Preparem-se para a batalha. Não sabemos o que vai sair, mas temos que matar o que quer que seja de uma vez. Vendo a luz vermelha girando no portal vermelho, os demônios se prepararam para a batalha. Finalmente, um demônio não identificado que vagava no reino dos demônios foi convocado na frente deles. Tum. Cabelo roxo esvoaçante. Braços e pernas finas. Fêmea. O portal vermelho se fechou novamente, e a condição do demônio feminino que desceu na frente dele era miserável. Ela estava coberta de sangue, como se fosse desmaiar a qualquer momento. No entanto, mesmo com o sangue fluindo, seus olhos brilhavam intensamente. Quem me invocou? A de cabelos roxos olhou para aqueles demônios que a cercavam com olhos altivos. O canto de sua boca se curvou com a óbvia hostilidade que sentia deles. Ah! Vocês estão querendo tomar minha vida também? Swoosh! Ela apontou a lança que estava segurando para eles. Tudo bem. Ataquem o quanto quiser. Eu sou Ezil, a filha mais velha do clã Hadiru. Vamos lutar até o fim. Até o momento em que minha vida acabar.